Olá, pessoal, retomamos então. E agora a gente vai dar uma atenção especial para o artigo 611-A, que é um artigo que foi incluído na CLT, né? Após, então, a reforma trabalhista, tá? No artigo 611-A, nós temos a seguinte disposição: as convenções coletivas, a convenção coletiva e o acordo coletivo de trabalho têm prevalência sobre a lei quando, entre outros, dispuserem sobre, tá? Então, aqui nós temos a grande alteração, né, no que diz respeito ao direito coletivo do trabalho, tá? Sobre, então, o negociado, né? A gente fala o negociado sobre o legislado. Ou seja, aqui a convenção coletiva e o acordo coletivo se sobrepõem sobre a lei, tá? Mas em todas as situações isso pode acontecer? Não. E aí a CLT aqui nos traz os dispositivos legais, os incisos em que as convenções e o acordo coletivo, ele acaba, tá? Prevalecendo, né? Em relação à legislação específica, tá? Bom, começamos pelo inciso 1, tá? Então, quando que o acordo e a convenção coletiva, ela se sobrepõe sobre a lei, tá? Inciso 1, pacto quanto à jornada de trabalho observados os limites constitucionais. Então, aqui a gente percebe que quando, né, o direito material diz respeito à jornada de trabalho, tá? Ela pode ser alterada, pode ser mudada, pode ser alterada por convenção ou acordo coletivo, tá? Desde que respeite o quê? O limite estabelecido pela Constituição Federal, tá? Inciso 2, banco de horas anual. Quer dizer que por acordo agora individual, por acordo, né, coletivo ou por convenção coletiva, pode ser, então, tratado de uma forma diferente que foi tratado até agora o banco de horas, tá? Anual. Inciso 3, intervalo entre a jornada, respeitando o limite mínimo de 30 minutos para jornadas superiores a 6 horas, tá? Então, se a jornada for superior a 6 horas, o intervalo entre a jornada, que é o intervalo de almoço, né, a gente pode mencionar assim, é de 30 minutos, ok? Inciso 4, então, adesão ao programa de seguro-desemprego, tá? Que está disposto lá na Lei 13.189 de 2015. Inciso 5, plano de cargos, salários e funções compatíveis com a condição pessoal do empregado, bem como a identificação dos cargos que se enquadrem como funções de confiança. Então, se o direito material versa sobre planos de cargo ou salário ou funções, também pode ser tratado por convenção coletiva e acordo coletivo, tá? Inciso 6, regulamento empresarial. Inciso 7, representante dos trabalhadores no local de trabalho. Inciso 8, teletrabalho, regime de sobreaviso e trabalho intermitente, tá? Então, quando a temática é teletrabalho, regime de sobreaviso e também o trabalho intermitente, pode ser por meio de convenção coletiva ou acordo coletivo, tá? Inciso 10, inciso 9, remuneração por produtividade, tá? Então, se a gente fala de remuneração por produtividade, pode ser ajustado por convenção coletiva ou acordo coletivo. Modalidade de registro de jornada de trabalho. As modalidades podem ser diferentes, sim, e por meio de convenção e acordo. Troca do dia do feriado é permitido, né? E aí, por meio de convenção e acordo, ela pode ser realizada. Enquadramento do grau de insalubridade, tá? Então, o grau de insalubridade pode ser enquadrado por meio de acordo ou convenção coletiva.
prorrogação de jornada em ambientes insalubres, sem licença prévia das autoridades competentes, porque antes precisava, tá, dessa licença do Ministério do Trabalho e agora não mais. Inciso 14, prêmios de incentivo em bens ou serviços eventualmente concedidos em programas de incentivo. Então, se tratar de prêmios, tá, pode ser por meio de acordo ou convenção coletiva. Inciso 15, participação nos lucros ou resultados da empresa. Esses incisos são aqueles incisos que podem ser tratados por acordo ou convenção coletiva, tá? De toda sorte, eu acho que é importante, se a gente está mencionando quais, tá? Quais situações em que pode ser realizado por acordo e convenção, acho que é importante também a gente verificar, tá? Aquelas situações em que não é permitido, tá? Que sejam realizadas por acordo ou convenção, tá? Então, no 611B, nós temos: constitui objeto ilícito de convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho, exclusivamente a supressão ou a redução dos seguintes direitos. Então, se for suprimir ou reduzir, não pode ser por acordo ou convenção coletiva, tá? Inciso 1, então, nós temos normas, tá? Normas de identificação profissional, inclusive as anotações na carteira de trabalho e previdência social. Tá? Inciso 2, seguro-desemprego em caso de desemprego involuntário. Inciso 3, valor dos depósitos mensais de indenização rescisória do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, ou seja, os depósitos do FGTS. Salário mínimo é o inciso 4º. Inciso 5º, valor nominal do 13º, não pode ser por convenção coletiva ou acordo coletivo, se for reduzir ou suprimir, tá? Remuneração do trabalho noturno superior ao diurno, inciso 6º. Inciso 7º, proteção do salário na forma da lei, constituindo crime sua retenção dolosa. Inciso 8º, salário família. Inciso 9º, repouso semanal remunerado. Inciso 10º, remuneração do serviço extraordinário superior no mínimo a 50% à hora normal. São as horas extras, né, que tem o acréscimo de 50%, tá? Então, não pode ser objeto de acordo ou convenção coletiva se for reduzir ou suprimir, tá? Que mais que nós temos? Número de dias de férias devidas ao empregado. Inciso 12, gozo de férias anuais remuneradas com pelo menos 1/3 a mais que o salário normal. Inciso 13, licença maternidade com a duração mínima de 120 dias. Inciso 14, licença paternidade nos termos fixados em lei. Inciso 15, proteção do mercado de trabalho da mulher mediante incentivos específicos nos termos da lei. Inciso 16, aviso prévio proporcional ao tempo de serviço, sendo no mínimo de 30 dias nos termos da lei, tá? Então, se mantém a proteção do mercado da mulher, não pode ser por convenção coletiva nem por acordo se for reduzir ou suprimir, e também aviso prévio, porque nós temos legislação específica, onde a Constituição prevê no mínimo 30 dias, mas a legislação permite no máximo 90 dias de aviso prévio. Inciso 17, normas de saúde, higiene e segurança do trabalho previstas em lei ou em normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho, que foi o que nós estudamos no início do semestre. Inciso 18, adicional de remuneração para atividades penosas, insalubres ou perigosas. Inciso 19, aposentadoria. Inciso 20, segura contra acidentes de trabalho. Inciso 21, ação contra os créditos resultantes das relações de trabalho, com prazo prescricional de 5 anos para trabalhadores urbanos e rurais, até o limite de 2 anos após a extinção do contrato de trabalho. Ou seja, ajuizar reclamatória trabalhista, né, tem que ser no máximo até 2 anos da extinção do contrato e pode cobrar os últimos 5 anos. Então, esse inciso também não é objeto de acordo com convenção coletiva, que tende a reduzir ou suprimir, tá?
Inciso 23. Inciso 22. Proibição de qualquer discriminação no tocante a salário e critérios de admissão do trabalhador com deficiência. Inciso 23. A proibição do trabalho noturno, perigoso, insalubre a menores de 18 anos e qualquer trabalho a menores de 16 anos, salvo na condição de menor aprendiz, a partir dos 14 anos. Inciso 24. Medidas de proteção legal de crianças e adolescentes. Artigo 25, inciso 25. Igualdade de direitos entre o trabalhador com vínculo empregatício permanente e o trabalhador avulso. Inciso 26. Liberdade de associação profissional ou sindical. Inciso 27. Direito de greve. Inciso 28. Definição legal sobre os serviços ou atividades essenciais. Inciso 29, tributos e outros créditos de terceiros. E inciso 30, tá? As disposições previstas no artigo 373, 390, 392 e 394, 395, 396 e 400 da CLT, tá? Bom, nós passamos de uma forma sucinta, então, 2 artigos que tiveram grande impacto com a reforma trabalhista, tá? Que foi o artigo 611A e 611B, tá? Nos blocos anteriores, nós conceituamos o que é o direito coletivo do trabalho, tá? Também trouxemos a conceituação do que é a convenção coletiva, o acordo coletivo, mencionamos os dispositivos legais, né? E aí, por fim, a gente trabalhou os 2 artigos que sofreram, então, o maior impacto no direito coletivo do trabalho, tá? Eu espero que essas observações tenham auxiliado vocês nessa temática, tá? Desejo para vocês bons estudos e nos vemos no próximo encontro, tá? Um grande abraço para vocês.